Olá, meus irmãos e irmãs, muito bom dia. Graças a Deus, nós estamos aqui na nossa aula virtual, né, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Só estou aqui com a minha lâmpada deu uma caída, deixa eu arrumá-la melhor aqui, ficar um pouco mais clara, né, a imagem para os irmãos poderem ver um pouco melhor. É isso. E hoje nós vamos falar nessa aula, continuando os estudos aí que têm sido ministrados por vários irmãos nossos aqui na igreja, né, como o presbítero Solano Portela, também já ministraram aulas aqui o reverendo Geimar, o reverendo Daniel, o reverendo Felipe. É uma força-tarefa para nós conseguirmos, durante esse ano de 2021, cobrir todos os livros da Bíblia, né, dar um panorama, uma introdução a todos os livros da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre Ageu, né, Neemias e Esdras. Esdras, Neemias e Ageu. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dar um recado bem rápido aos irmãos, que amanhã o Instituto Reformado, né, que é organizado aqui por membros e pastores da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, ele vai entrar numa promoção que só acontece de vez em quando, né? Que é aquela ideia do curso ilimitado, em que nós disponibilizamos todas as disciplinas do Instituto, todos os cursos do Instituto, simultaneamente aos irmãos. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Entra aqui no site institutoreformado.com.br, né, e vê aí, segunda turma do Plano Ilimitado, onde nós disponibilizamos todo o plano ilimitado do Instituto. Veja, são 6 programas, são 53 disciplinas ou cursos que podem ser cursados durante 3 anos, com aulas ao vivo. É só você clicar aqui nessa página em Saiba Mais, e você vai acessar a página aqui, onde você pode fazer já o seu pré-cadastro, colocando o seu nome e o e-mail, né? Que amanhã mesmo você já vai ser avisado, então, que as matrículas estão abertas. Elas vão ficar apenas nessa semana abertas. Os professores somos nós aqui, né? Augusto Nicodemos, eu, o professor Sérgio Lima, o Felipe Fontes, o doutor João Paulo de Aquino e o Geimar. Né? Nós temos aqui os diferenciais desse plano limitado, são todos os cursos, 53 cursos online, 6 programas completos, são 403 lives semanais com os professores, né? Ao vivo, você faz pergunta para os professores, tem o fórum onde você digita lá a sua pergunta e o professor responde, e no final tem também o certificado de conclusão, né, para quem passa em todas as provas, certo? Então, veja aí, são 6 programas teológicos, teologia e história, que a gente está lançando agora, né, vamos estudar a partir de outubro, começamos a disponibilizar as disciplinas. Mas os outros já estão todos prontos. Teologia Reformada já está com todas as disciplinas prontas, todinho com o professor Augustus. Teologia Sistemática também todas prontas. Teologia Bíblica todas prontas também, aí são 11 disciplinas. Teologia Prática também todas prontas. Teologia e Piedade que nós estamos terminando. Eu estou agora, começando, né, desde ontem, a disciplina aqui, Espiritualidade na Pós-Modernidade. Nós ainda vamos oferecer mais a de junho, a de agosto e de setembro, para fechar, né? E aí começamos a oferecer Teologia e História. A partir de outubro vai até abril do ano que vem. Isso de dizer que a gente começa a oferecer é porque a gente começa a colocá-la no ar. Mas ela fica no ar os 3 anos para os irmãos poderem estudarem quando quiserem, quando puderem, como puderem, né? É só para ver o nosso programa, o nosso cronograma de estudos. Você pode olhar aqui, né, mas as informações, a gente está fazendo esse plano por 12 parcelas de R$ 49,90. Se você fosse comprar individualmente as disciplinas, daria R$ 2.650, porque elas custam R$ 50, né, por disciplina. Mas no plano limitado, você vê que o valor fica bem abaixo disso. Aqui você tem dúvidas frequentes, e aqui o que os alunos dizem. Veja, só aqui tem mais de 390 avaliações de alunos do Instituto falando sobre os cursos do Instituto Reformado. Então, né, tá aí a dica. Amanhã abre as inscrições, mas para garantir a sua vaga, se puder, você já pode fazer agora mesmo o seu pré-cadastro ali, e amanhã nós vamos enviar um e-mail para você concluir a sua inscrição e estudar conosco aqui no Instituto Reformado.
Vamos agora falar sobre Ageu, Esdras, né, e Neemias. Eu vou compartilhar o nosso slide da aula. Deixa eu abrir aqui para compartilhar com os irmãos. E assim a gente vai seguir. Aqui estamos. Esdras, Neemias e Ageu. O que esses três livros têm em comum, irmãos? Né? Eles nos falam de tempos de reconstrução. É o período em que o povo de Deus, após ter sido disciplinado pelo Senhor, né, foi disciplinado no cativeiro babilônico, também conhecido como exílio babilônico, que foi aquele tempo em que Judá, né, Jerusalém, o templo foram destruídos e a população foi levada cativa, a maior parte, né, da população foi levada cativa para a Babilônia e também espalhada entre várias nações. Se você lembra do começo do livro de Daniel, a gente tem o momento em que isso aconteceu, quando o rei, o imperador Nabucodonosor, né, o imperador de Babilônia, veio até Jerusalém, sitiou Jerusalém, destruiu a cidade, o templo, e levou pessoas cativas. Entre os cativos estavam Daniel e os seus 3 amigos. Eles eram cativos, né, judeus que foram tirados de Judá, Jerusalém, e foram levados para a Babilônia, onde permaneceram 70 anos, cerca de 70 anos. Né, foi o tempo do exílio, o tempo do cativeiro babilônico. Eu já vou mostrar uma cronologia aqui para os irmãos nesse sentido, para se localizarem melhor. Mas só para entender, é nesse tempo, quando se completam os 70 anos do cativeiro babilônico, que Deus cumpre a sua promessa de mandar o povo de volta para Jerusalém, para reconstruir o templo, reconstruir a cidade, reconstruir a nação, né, para ele restaurar a aliança dele com o povo de Judá e de Jerusalém. Com o objetivo último e maior, nós sabemos, né, de trazer Jesus ao mundo. Porque Jesus tinha que nascer dentro do território de Israel, ou Judá, né, ele era um judeu, dentro da cidade de Davi, né, Belém, enfim, o Senhor precisou realmente restaurar, reconstruir a nação de Israel para poder cumprir o seu grande propósito, que era trazer o Senhor Jesus ao mundo. Então, esses 3 livros, né, Ageu, Esdras e Neemias, eles formam uma unidade, de certa forma, porque eles retratam esse período, retratam a volta do povo do cativeiro e a reconstrução por etapas, né, primeiro do templo, foi a primeira parte a ser reconstruída foi o templo, depois da cidade de Jerusalém, e também, né, a própria reconstrução da vida nacional. Então, destaca-se nesses livros os personagens de Ageu, que era um profeta, Esdras, que era um sacerdote, e Neemias, que se tornou um governador, né, de Judá. Ele era um copeiro, né, do rei lá, Artaxerxes, né, o rei da Pérsia, mas ele foi incumbido por este imperador, este rei da Pérsia, a voltar para Jerusalém e se tornou um governador. Então a gente tem aqui, né, esses 3 homens que foram de grande importância na difícil tarefa de reconstrução, e é curioso, eu chamo a sua atenção para isso, que eles tinham, né, juntos os 3 ofícios de Cristo, o ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício real. Jesus, ele sempre foi, né, rei, profeta e sacerdote. Esses ofícios eram distribuídos entre alguns israelitas, certo? Mas Jesus os reúne todos os 3 em si mesmo. Isso já nos mostra, né, de certa maneira, como Deus, ao reconstruir o templo, reconstruir a cidade, reconstruir a nação, ele está agindo para revelar a pessoa de seu filho em algum momento. Então, esses livros, esses 3, nos falam que, acima de tudo, está o propósito soberano de Deus. Mesmo acima da vontade dos homens e até mesmo dos reis, porque não é interessante você observar que um rei decretou o exílio. Esse rei foi Nabucodonosor. Né? Foi ele que veio, destruiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo cativo para a Babilônia. Outro rei, outro imperador tão poderoso quanto ele, né, desfez tudo isso. E esse foi Ciro e depois Dario, os 2 principais imperadores, e também Artaxerxes. Então, esses são
os 4 grandes imperadores, né, medo-persas, né, babilônico e medo-persas, que, de alguma maneira, foram usados por Deus, seja para disciplinar o seu povo, seja para restaurar o seu povo, né? E é justamente Ciro quem vai desfazer o decreto de Nabucodonosor e vai liberar o povo de Israel a retornar para a terra da promessa. E mais tarde, Dario, né, quem vai dar a palavra final, né, o novo imperador, autorizando a reconstrução do templo e reconstrução da cidade de Jerusalém, certo? Então, esses livros nos falam realmente que Deus controla toda a história e que ele cumpre os seus propósitos com pessoas comuns, simples. Veja, Neemias é um homem simples, um copeiro. Ele estava numa posição importante, é claro, diante do rei da Pérsia, mas não deixava de ser uma pessoa, né, não de estirpe real necessariamente. Mas o Senhor usou pessoas comuns e pessoas nobres, conquistadores e humildes para libertar o seu povo, restaurar o seu povo. Lá em Isaías 45, quando o profeta Isaías fala sobre Ciro, né, profetiza a respeito de Ciro, e diz que Ciro vai fazer o decreto que vai tornar possível o retorno de Israel, de Judá, ou Jerusalém, até a terra da promessa, naquela passagem tem o verso que diz assim: eu sou o Senhor que faço suas coisas, eu faço o bem e crio o mal, né? E quando ele coloca ali Deus como o criador do mal, as pessoas às vezes se confundem, né, e pensam que ele está falando do mal moral, Deus como sendo o criador ou o autor do mal moral. Mas o que ele está dizendo não é isso não. Ele está dizendo que Deus usou um rei, no caso Nabucodonosor, para fazer o mal, no caso, para castigar, disciplinar, punir, destruir o seu povo, e usou outro rei, Ciro, e outro ainda, Dario, para fazer o bem, né? Trazer a paz, reconstruir, levar de volta, né? Então, Deus no controle, Deus soberano, é o principal tema, no meu entendimento, de todos esses livros. Porém, a reconstrução não foi fácil, enfrentou grandes dificuldades. Além das ameaças externas, a gente logo, quando começa a ler os livros de Neemias, ou de Esdras, de Neemias, percebe que os vizinhos, né, os povos vizinhos pagãos, os inimigos de Israel, de Judá, já chegam ali, né, para aperrinhar, como se diz, né, para dificultar, para impedir. Eles não querem ver a cidade de Jerusalém sendo reconstruída, eles não querem ver aquele templo sendo reconstruído. Então tem toda aquela ameaça externa, a gente percebe que a própria construção para em alguns momentos, eles não conseguem retomar, porque tem política cruzada, tem informação cruzada, sobe queixa dos povos vizinhos para o imperador, né? E o imperador, no primeiro momento, aceita a queixa e manda parar a obra, mas depois o próprio Deus faz com que o imperador reconsidere, descubra, né, leia em leis anteriores que foi autorizado e ele volta a autorizar, ou seja, mostra realmente quão dura, quão difícil é a reconstrução, foi a reconstrução de Jerusalém, do templo, naqueles dias. Mas além, né, da influência externa, também da ameaça externa, a gente vê no próprio povo uma falta de vontade, muitas vezes, de contribuir, de trabalhar, uma espécie de acomodação. E isso é interessante porque, na verdade, nós deduzimos dos próprios profetas anteriores que profetizaram o período do exílio que os judeus se acomodaram em Babilônia. E muitos deles nem sequer desejaram voltar. Quiseram ficar lá em Babilônia, né, mesmo depois que cumpriu os 70 anos, eles não quiseram sair de lá, quiseram ficar lá em Babilônia, porque eles tinham construído, vejam, 70 anos, é bastante tempo, né? Eles tinham construído uma vida toda lá, né? Tinham sua economia, seus afazeres, tudo lá. Então eles não tinham mais saudades do templo, saudades de Jerusalém, eles não se importavam mais com isso, eles queriam ficar lá. Mas alguns voltaram, né? E mesmo esses que voltaram, é interessante que, num dado momento, por causa das pressões, das ameaças, eles desistem de construir o templo e passam simplesmente a construir a própria cidade deles, as casas deles, né? Lendo já agora o profeta Ageu, né? O início do livro do profeta Ageu, como é exatamente esse o ponto
que o Senhor está, né, chamando a atenção deles naquele momento. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês esse texto, que está aqui em Ageu, capítulo 1. Diz assim: no segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor é o filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Tá vendo? O povo dizia, não, agora não, é muito cedo, né? A gente acabou de voltar de Babilônia, temos muita coisa que fazer, tem que cuidar da nossa casa primeiro. Depois que a gente cuidar da nossa casa, nós vamos reconstruir a casa do Senhor, né? E aí, veja, o profeta foi chamado por Deus para trazer essa palavra profética ao povo. Por isso, diz o verso 3, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Então, o próprio Deus estava mostrando ao povo de Israel naquele momento que eles estavam sendo disciplinados por Deus, por essa atitude de indolência, essa atitude de preguiça, de despreocupação com o templo, com a casa do Senhor. Eles estavam muito mais preocupados com as casas deles, estavam lá embelezando, cuidando das próprias casas, mas o templo estava lá em ruínas. Então Deus disse, é por isso que a colheita de vocês, né, foi tão ruim, é por isso que vocês deviam prestar atenção, né, no que está acontecendo à volta do Senhor. E aí Deus chama o povo a trabalhar. Verso 7 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês, né, prestem atenção e ajam, né, façam alguma coisa, descruzem os braços, vão até o monte, tragam uma... construam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei como com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Então, aí, né, está a grande queixa do Senhor contra o povo naquele momento, né, chamando o povo a considerar, né, a própria situação de disciplina de Deus e chamando o povo a um retorno para que eles pudessem, de fato, assumir a tarefa de iniciar a reconstrução da casa do Senhor, o templo de Israel. Agora eu vou voltar a compartilhar aqui com os irmãos a nosso texto, né, nosso slide. Então, apesar, né, dessas dificuldades de ameaça externa, desânimo interno e até competição com interesses particulares, aí, né, as próprias casas, mesmo assim, o Senhor dirigiu a história, né, e fez com que o templo, a cidade e a nação toda fossem reconstruídos. E com isso, o Senhor preparava o caminho para a vinda do Messias. Então aqui, agora, né, uma breve cronologia do retorno do exílio. O que nós vemos é que, né, Deus de fato cumpriu a palavra dita. Em 586 a.C., foi o momento, né, máximo aí, né, o ápice da disciplina de Deus contra o povo de Israel com a destruição do templo e o cativeiro babilônico. Isso aconteceu sob Nabucodonosor, né? Então, foi quando Deus cumpriu a sua promessa de disciplina caso o povo não se arrependesse, caso não mudasse de atitudes. E, de fato, como eles não mudaram, continuaram cultivando idolatria,
sendo infiéis para com Deus, né? Não cumprindo os mandatos de Deus. Então, o Senhor trouxe a disciplina em forma de exílio, em forma do cativeiro babilônico. Mas, algum tempo depois, em 537 a.C., Ciro faz o primeiro decreto, ordena retorno e reconstrução. Aí o povo começa a retornar. Ainda não é um retorno maciço, mas começam muitos a voltarem. De fato, os 70 anos, ao que se diz, né, eles se cumprem finalmente entre os anos 520 e 516 a.C., com Dario. É só lembrar que lá no capítulo 9 de Daniel, Daniel está lendo o profeta Jeremias e ele entende que naquele momento do reinado de Dario estavam cumpridos os 70 anos, que foi dito que o povo ficaria cativo em Babilônia. E, a partir desse momento, né, é ordenada, então, a reconstrução do templo. E nós temos os primeiros 6 capítulos do livro de Esdras. Aí o livro de Esdras, veja que o próprio Esdras só aparece a partir do capítulo 7, né, do livro de Esdras. O livro leva seu nome, sabemos, né, leva seu nome, mas ele não aparece, né, até o início do capítulo 7, quando, né, o texto diz que o rei da Pérsia, Artaxerxes, enviou Esdras. O Esdras vem para Jerusalém no período do reinado de Artaxerxes. Então, os primeiros 6 capítulos de Esdras, que não mencionam diretamente Esdras, na verdade, cobrem corretamente o período anterior, que é o período da reconstrução do templo. O templo foi reconstruído em primeiro lugar, antes da cidade e antes mesmo da chegada de Esdras ou de Neemias. Neemias vem logo depois de Esdras e ficam meio que juntos, né, companheiros por algum tempo. Então, a cronologia é essa. A partir do ano 516, né, entre 520 e 516, se cumpre os 70 anos, e o templo começa a ser reconstruído durante esses 6 primeiros capítulos de Esdras. É nesse tempo que governa Jerusalém Zorobabel, esse homem tão importante na história da reconstrução do templo, Zorobabel, e o sumo sacerdote Josué, ou Jeshua, né, é esse que tem o nome Jesus também, é o mesmo nome na língua hebraica, no Antigo Testamento. E é então esse período em que o profeta Ageu profetiza. E também Zacarias, o outro profeta desse mesmo período, e eles incentivam o povo a construir, né, a reconstruir o templo em primeiro lugar. Então depois, já vários anos depois, veja, em 458 a.C., Artaxerxes I envia Esdras. Esdras é enviado nesse período para Jerusalém para reorganizar principalmente o sacerdócio. Quando Esdras chega em Jerusalém, o templo já está reconstruído. A cidade ainda não, né? Mas o templo já está reconstruído. Só que o povo não está vivendo de acordo com, né, a Torá, a lei, o Antigo Testamento. E Esdras é a pessoa incumbida para chegar lá como um escriba, um sacerdote. Ele é quem vai recolocar, né, os pingos nos is. Ele é que vai reformar a vida da nação após o cativeiro e após a própria reconstrução do templo. Ele que vai reorganizar os sacerdotes, trazer as genealogias, mostrar quem é quem pode, quem não pode oficiar lá no templo. É ele quem vai fazer aquela situação complicada, né, da separação das mulheres. Ele chega ali e percebe que os próprios sacerdotes e a população em geral está tudo misturada já, casados com mulheres estrangeiras. E é a partir de Esdras que acontece aquela decisão difícil, né, e muito mal compreendida até hoje, né, de que ele manda os sacerdotes mandarem e o povo despedirem as mulheres estrangeiras, né? Então há um divórcio forçado ali. Muitas têm até filhos, né, para que são mandadas embora, né? E o motivo, a razão disso era porque Deus queria reconstruir a nação, né, com os descendentes de Judá.
e não os mistos. Samaria tinha uma descendência mista antes disso, e foi a razão da sua queda. Deus queria manter a linhagem pura. Era necessário naquele período, até para que Jesus viesse mais tarde como o real descendente, né, da tribo de Davi. Se não tivesse sido guardado isso, não haveria uma tribo de Davi, né, uma família de Davi, uma tribo de Judá, mais para frente, ou seja, Deus não poderia cumprir as suas promessas e a sua promessa maior de enviar Jesus ao mundo. Então, essa atitude drástica ali de divorciar das mulheres e mandá-las embora, né, sendo estrangeiras, era por causa da situação, né, religiosa momentânea, a necessidade daquele momento. Entre 445 e 433 é a vez de Neemias, ainda no mesmo rei, o mesmo Artaxerxes I, mas Neemias, o copeiro desse rei, é enviado para governar Judá e terminar de reconstruir a cidade. E é por isso que eu disse, esses três grandes personagens, né, Ageu o profeta, Esdras o sacerdote e Neemias o governador, são os três grandes instrumentos de Deus para fazer com que, primeiro, o templo seja reconstruído, segundo, né, a cidade seja reconstruída, terceiro, a vida, né, o culto seja restaurado, reconstruído em toda a nação de Judá e na cidade de Jerusalém. Por isso que são tempos de reconstrução, tempos realmente difíceis, importantes e muito necessários. Agora, um resumo que eu quero dar de cada um dos três livros, né? Ageu, o profeta, então, ele, lá em 538 a.C., com o decreto de Ciro, né, os israelitas começaram a voltar da Babilônia, onde tinham vivido como prisioneiros. Eles chegam e constroem suas próprias casas em Jerusalém, mas não dão muita atenção ao templo, que estava destruído, né, há muito tempo. Então, em 520 a.C., o profeta Ageu anunciou algumas mensagens de Deus, ordenando ao povo que construísse de novo o templo, que desse prioridade ao templo. Os judeus, né, israelitas, deviam voltar para Deus, e assim Deus os abençoaria, e eles viveriam em paz e prosperidade. Ageu foi companheiro do profeta Zacarias. O esquema do conteúdo de Ageu é bem simples, são só 2 capítulos, e nós temos 4 partes. Primeiro, uma exortação para a reedificação do templo, já lemos esse texto, uma descrição da glória do novo templo, né, no capítulo 2, os versos 1 a 9, e uma repreensão pela infidelidade do povo, os versos 10 a 19 do capítulo 2, e uma promessa do Senhor específica a Zorobabel, Deus animando aí Zorobabel, na época, não era ainda Neemias, né, Neemias é quem vai aparentemente suceder Zorobabel no governo, mas nesse tempo, quase mais de 50 anos antes de Neemias, quem estava governando provisoriamente Judá era Zorobabel, e o Senhor faz uma promessa especial, né, específica para ele nesse texto. Podemos também resumir dessa maneira, né, o livro dividido em 4 partes, com respectivas 4 profecias. Então, a primeira profecia aponta o pecado do povo em deixar a construção da casa de Deus para segundo plano. Isso está lá em Ageu, de 1 a 11, capítulo 1, 1 a 11. A segunda profecia é de encorajamento ao povo que se reanimou em recomeçar a construção, mas pensava que o começo ia ser muito pequeno, né, muito simples. Então, eu já vou destacar esse texto na sequência, né, que eu chamo de O Tempo dos Humildes Começos. Ele tem muito a nos ensinar também sobre os padrões divinos de ação na história. A terceira palavra é uma explicação sobre o porquê deles não terem sido abençoados nos tempos em que deixaram a obra de Deus abandonada. E um apelo para que não fizessem mais isso, ou seja, para que pegassem firme na reconstrução. E a quarta palavra, como já disse, dirigida a Zorobabel e fala dos propósitos finais de Deus para esse mundo e especificamente para o povo de Judá. Deus revelando, descortinando aí para o seu povo, né, os seus propósitos. Um resumo aqui do livro de Esdras, né? Esdras é o sacerdote. Então, o livro de Esdras é continuação, claro, do segundo livro das Crônicas. Ele descreve a volta de alguns dos israelitas que estavam cativos na Babilônia, a vida deles em Jerusalém e a adoração no templo. Esses acontecimentos são apresentados na seguinte ordem. Então, o primeiro grupo de israelitas volta da Babilônia por ordem
de Ciro, rei da Pérsia, lá 538 a.C., como já dissemos. Eles voltam e durante esse período existe a reconstrução. O templo é reconstruído e inaugurado, né? Então o Senhor passa a ser adorado de novo em Jerusalém. Anos depois, outro grupo volta para Jerusalém, agora dirigido por Esdras, um escriba versado na lei de Deus, e Esdras tem a função principal de ajudar o povo a reorganizar a sua vida religiosa e social, a fim de que as tradições espirituais de Israel fossem conservadas. Note, não só tradições, né? Deus queria conduzir a fé judaica até Cristo. E é muito importante, né, observar esse aspecto, né, do controle, do governo de Deus. Aliás, não sei se vocês sabem, mas se atribui a Esdras a própria organização da Bíblia, né, como nós a temos hoje. Hoje nós temos essa organização dos livros bíblicos do Antigo Testamento, é claro, né? Novo Testamento não, isso é bem posterior. Mas atribui-se a Esdras, provavelmente, a compilação do que a gente chama de o cânon hebraico, o cânon judaico, aqueles 39 livros que foram considerados canônicos, inspirados por Deus. Talvez, claro, alguns livros ainda mais tarde, depois de Esdras, mas ele deve ter reunido, compilado, né, boa parte, pelo menos os livros anteriores, desde Gênesis, o Pentateuco, certamente foi Esdras que a grande probabilidade que tenha sido Esdras quem compilou, e também os demais livros, né, que vão formando aquela tríplice divisão do cânon hebraico, a lei, os profetas e os salmos. Então, quer dizer, a função de Esdras, reorganizador de Judá, né, foi muito além de só reorganizar ali a questão do direito de quem era sacerdote por sangue, quem era... Foi muito além de fazer a separação das mulheres estrangeiras para que se mantivesse, né, a descendência de Judá pura, específica. Ele realmente reorganizou, foi usado por Deus para reorganizar reconstruir todo o sistema de vida, né, de religião judaica, sistema esse, eu sempre relembro, né, que conduz a Cristo. Jesus Cristo vem para ser o cumprimento de todo esse sistema que foi projetado, idealizado, executado por Deus no Antigo Testamento. O esquema do conteúdo de Esdras também tem 3 partes, aqui tem 3 divisões. Então, primeiro aí, capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 70, o primeiro grupo volta da Babilônia. É esse primeiro grupo, Esdras não está entre eles, né, que esse grupo é que vai reconstruir, de fato, o templo. É esse pessoal aí que recebe a profecia de Ageu, Ageu, Zacarias também, eles são, nesse tempo, Zorobabel que está governando a cidade, né, e Ageu e Zacarias vão profetizar, primeiro chamar a atenção, dizendo, vocês estão esperando o quê, né, para reconstruir? Cada um só está preocupado com a própria casa, né, vão lá e reconstruam o templo. Deus quer retomar, né? Por que Deus queria reconstruir o templo? Porque Deus queria recomeçar as ofertas de sacrifícios, expiação pelos pecados, né? Porque tudo isso conduzia um cordão vermelho, né? Uma linha vermelha, um cordão dourado, levando para Jesus Cristo, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, a segunda parte do livro vai dos capítulos 3 a 6, né, que são da reconstrução, né, da cidade de Jerusalém. O templo já foi reconstruído, agora passa a reconstrução e as dificuldades, as lutas existentes aí. E, finalmente, né, dos versos capítulos 7 até o final do livro, Esdras aparece, entra em cena, ele vem para purificar sacerdócio e colocar de volta, né, as leis judaicas nos seus devidos lugares. Esdras é que é o responsável por isso. Agora, o último livro, 3, Neemias. Neemias é um governador, né? Eu coloco aqui rei entre parênteses, né? Ele nunca foi rei legitimamente. Naquele tempo quem reinava, Israel nem tinha rei, né? Porque acreditava-se que a descendência davídica estava extinta, não estava, porque Deus preservou
tanto é que Jesus nasce da descendência judaica, mas não tinha um rei em Judá, em Jerusalém. Quem governava o mundo era Artaxerxes, né, o imperador persa, o imperador da Pérsia. E Neemias foi decretado por esse imperador para ser o governador de Judá. Logo, ele tem um ofício real, né? Por isso que eu digo, nós temos um profeta, um rei e um sacerdote, os três reunidos nesses três personagens, nesses três importantes homens usados por Deus para reconstruir a nação, o templo, a cidade, a nação e a vida religiosa da nação. Então, Neemias também, a gente pode dividir em três partes, né? A história da reconstrução, primeiro das muralhas de Jerusalém, dirigida por Neemias, que foi mandado pelo rei da Pérsia para governar Judá. Neemias realizou também várias reformas sociais e religiosas, junto com Esdras, inclusive. Inclusive, a segunda parte é a própria leitura dirigida por Esdras, da lei de Deus e a confissão de pecados pelo seu povo. E a terceira parte são outras atividades de Neemias como governador de Judá. Neemias sempre dependeu de Deus e foi um homem de muita oração. Ou podemos dividir o conteúdo em quatro partes também, né, aqui um pouco mais específicas, mais históricas. Então, primeiro, capítulo 1 até o capítulo 2, né, 1 e 2, Neemias volta para Jerusalém. Toda aquela narrativa dele no palácio da Pérsia, ele está triste diante do imperador, o imperador pergunta por quê, ele tem medo de ser morto, mas ao mesmo tempo ele não pode negar diante do imperador, né, a sua situação de tristeza para com a situação de desolação de Jerusalém. É interessante porque já outros imperadores tinham decretado o retorno do exílio, tinham decretado a reconstrução, mas como eu disse, as coisas não eram fáceis. E Neemias recebe a informação de que, mesmo o templo já tendo sido reconstruído, a situação ainda é muito caótica, desorganizada, muita confusão, o povo numa situação vivendo entre escombros, porque a cidade não estava toda reconstruída, não tinha muro de proteção. Veja que Neemias, uma das suas funções principais é a reconstrução das muralhas de Jerusalém. É isso que ele faz em primeiro lugar. Ele reconstrói os muros em volta da cidade para proteger a cidade. Isso vai dos capítulos 3 até o final do capítulo 7. E com muita oposição, com gente ali querendo, literalmente minar o trabalho de reconstrução, mas aquela famosa frase, espada na mão, pá na outra, eles trabalharam dessa maneira, com uma espada para se proteger, com a ferramenta de trabalho para reconstruir. E, então, dos capítulos 8 a 10, nós temos a leitura da lei e a renovação da aliança, aí com a participação de Esdras, e, finalmente, dos capítulos 11 a 13, as outras atividades de Neemias, o que mais ele realizou para o bem de Jerusalém. E agora eu gostaria de terminar a nossa aula apresentando esses três livros, falando sobre um ponto de destaque neles, e, claro, eles nos levam para Cristo, acima de tudo, nos levam para Cristo. Eu chamo aqui de o tempo dos humildes começos. Deixa eu ler rapidamente para os irmãos os textos aqui que são mencionados tanto no livro de Ageu quanto no livro de Esdras. Deixa eu pegar aqui os textos certinho. Quero começar com o texto de Ageu. Então, lá no capítulo 2, nos versos 1 a 9, diz assim: No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, que é o Joshua, Jesus, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? Então, veja, foram 70 anos, Então era possível que alguns estivessem vivos ainda, eram bem crianças quando foram levados embora, ou seja, alguns homens provavelmente tinham visto o templo de Salomão, o templo que foi destruído por Nabucodonosor. E agora estavam vendo a reconstrução do templo, Então, por isso que o profeta diz: quem de vocês que sobreviveu contemplou esse templo na primeira glória, na sua primeira glória? E como vocês o veem agora?
essa reconstrução, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Então, aparentemente, e a gente já vai ver no livro de Esdras, que era esse o sentimento. O sentimento dos mais antigos, principalmente, era de extrema nostalgia, porque eles se lembravam, né, vagamente, é claro, mas se lembravam do grande templo de Salomão. E agora aquela reconstrução parecia uma coisa insignificante. E era, de fato, humanamente falando. Mas aí vem a palavra de Deus. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. Então, Deus chama o povo aí a confiar, a trabalhar. Lembre da aliança que eu fiz com vocês. Trabalhem, sejam fortes, trabalhem. O meu espírito, ele diz, habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações e encherei este templo de glória. Esse templo que estava sendo construído naquele momento. Ele falou, eu vou encher isso aqui de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E aí vem essa declaração tão interessante, veja. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja a promessa de Deus aqui, né? Ele dizendo, né, especificamente, explicitamente, que o segundo templo, esse templo que eles estavam reconstruindo naquele momento, ia ser mais glorioso do que o primeiro templo. Irmãos, historicamente isso nunca aconteceu. Né? Nunca aconteceu. Ou seja, o segundo templo, o templo reconstruído, ele não chegou nem aos pés do templo de Salomão. Então, como é que essa palavra de Deus, né, pode ter sido cumprida? Será que fracassou? Falhou a palavra de Deus? Porque, historicamente, isso não aconteceu mesmo. O segundo templo nunca chegou à grandeza do primeiro templo, do templo de Salomão. Mesmo quando, já quase nos dias de Cristo, né, 2 décadas antes de Cristo, aquele outro rei, o Herodes, embeleza o templo, termina. Veja que o templo só é, de fato, completado quase que 4, 5 séculos depois, né? E passou por situações de destruição antes, né? Durante o tempo dos Seleucidas, né? Os conquistadores sírios que invadiram Jerusalém no 2º século antes de Cristo e fizeram grande destruição. Tem aquele famoso personagem, o Antíoco Epifânio, que foi, né, o abominável da desolação do profeta Daniel, que destruiu parcialmente a cidade e profanou o templo, né, entrando dentro do Santo dos Santos e ele profanou ali, sacrificando uma porca sobre o altar do templo. Então, como é que pode ser cumprida essa palavra de Deus? A glória desse novo templo será maior do que a do primeiro. Se nós não vemos isso na sequência, nós vemos um templo inferior em tamanho, em grandeza, vemos um templo que foi profanado novamente, né, no 2º século a.C., vemos um templo que depois, nos dias de Herodes, né, esse rei ímpio é que o reconstrói por brigas políticas, por situações políticas da época, mesmo que, aí sim, né, nos dias de Herodes, o templo chegou a ser bem grandioso. Talvez não igual o de Salomão, né, mas realmente ficou uma obra gigantesca, grandiosa nos dias de Herodes. Mas a pergunta é, como é que Deus cumpriu essa sua palavra e essa sua promessa aí de que ele iria tornar o segundo templo mais grandioso do que o primeiro templo? Então, antes de responder, vejam a mesma ideia, a mesma situação, né, evocada aqui no capítulo 3 de Esdras, quando diz assim, veja, o texto fala sobre o momento em que os alicerces do templo foram lançados. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, aqui Josué, filho de Josadaque,
e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintenderem. Então, se apresentaram Jeshua, aqui que eu sumi o meu texto, com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com grito de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Cena interessante, né? Cena bem interessante, porque aqui mostra um misto, né? Uma parte do povo alegre, claro, os jovens, porque nunca tinham visto o templo de Salomão, né? A primeira casa, então para eles aquilo era novidade, ver o templo sendo reconstruído, era só festa. Muito júbilo. Mas os anciãos, sacerdotes, né? Os mais antigos, sobreviventes, que tinham visto a primeira casa, a primeira glória, choravam. Meu Deus! Como estamos longe do que fomos um dia, como decaímos, né? Como estamos empobrecidos, como somos miseráveis, e choravam por causa disso. Então, veja, esse é o contexto em que o Senhor traz aquela palavra por Ageu. Né? E Zacarias também, os dois profetizam nesse período, né? No nosso tema aqui, estamos falando mais de Ageu, mas é Ageu quem dá esta palavra ao povo para que não desprezasse o tempo dos humildes começos. Na verdade, quem usa essa palavra é Zacarias. Quando ele fala com Zorobabel, ele fala: aqueles que desprezam os tempos de começos humildes vão, né, ter uma tristeza quando virem a glória desta minha casa. Então, resumindo aqui, né, alegria e melancolia naqueles tempos de reconstrução. Né? A nota marcante no lançamento dos fundamentos do templo foi o contraste entre a alegria dos jovens e a tristeza dos velhos. Os jovens estavam alegres com o começo da construção, enquanto que os velhos, né, parte deles, choravam porque se lembravam do antigo templo e do quanto aquele templo fora superior ao que estava se iniciando. E assim se misturava o júbilo da alegria dos jovens com o pranto da tristeza dos velhos, e o Esdras diz aí que não dava para saber quem estava gritando mais alto. Para os mais jovens, que não tinham visto o antigo templo, aquela era uma ocasião de extrema comemoração. Existe um aspecto que a tristeza dos mais velhos é compreensível. Eles haviam visto todo o esplendor do primeiro templo, e agora só viam um amontoado de pedras, um início extremamente humilde, com tão poucos recursos. A história é sempre a mesma. Enquanto uns comemoram, outros choram. Enquanto uns se esforçam para construir, outros preferem lamentar pelo que não pode ser feito. Né? Mas a resposta do Senhor é que nos interessa de fato. Né? Qual foi a resposta do Senhor? Diante da mescla de alegria e tristeza do povo, o Senhor mandou os seus profetas, Ageu e Zacarias, para dar uma palavra de sua parte. O profeta Zacarias falou ao povo precisamente sobre essa situação lá em Zacarias 4:6. Aquela foi uma mensagem de ânimo para o grande líder da reconstrução, né, Zorobabel. E Zacarias falou mais, ele disse: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Está lá em Zacarias 4, de 9 a 10. Essa foi uma palavra de repreensão contra aqueles dentro do povo, que desprezavam aquele começo humilde, mas ao mesmo tempo disse que em algum momento eles iam se alegrar vendo Deus, né, agindo em todo aquele período de reconstrução.
Ageu também dirigiu uma palavra ao povo muito semelhante, como nós já lemos, né? De fato, aquele começo não tinha qualquer comparação com o templo antigo. Significava, mas é muito significativa a ordem, trabalhar. Parem de fazer contas, parem de fazer comparações, trabalhem. Não era tempo nem de tristeza, nem de muita festa. Era tempo de trabalho. Né? Assim como nós hoje, né? Vemos um tempo em que a igreja tem que ser construída, o evangelho tem que ser pregado, né? Não é nem tempo de muita festa, nem de muita tristeza, sabendo que Deus está garantindo, como sempre garantiu, que a sua obra seja concluída. Mas voltemos agora ao ponto, né? Essa promessa solene que ele proclamou, dizendo: encherei de glória esta casa. A glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira, né? E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, como eu disse, historicamente não temos indícios de que essa profecia foi cumprida literalmente. E como quase sempre acontece, né, as profecias de Deus tomam frequentemente sentidos espirituais, e não por serem espirituais, eles são inferiores em termos de cumprimento, né? Eles tendem a ser até mesmo maiores por serem espirituais. Eles tomam um sentido de um cumprimento muito maior. E de que maneira o templo, o segundo templo, foi mais glorioso do que o primeiro? Porque o próprio Deus disse: aqui eu darei a paz. E quem é a paz, né? Ele é a nossa paz, Paulo fala, Jesus Cristo. Aquele que chegou naquele templo, aquele que pisou naquele templo, aquele que pregou naquele templo, aquele templo se encheu de glória de fato, né? Como nunca antes. Vimos a sua glória, João diz, né? A glória como do unigênito do Pai, quando Jesus Cristo chegou lá e limpou aquele templo, purificou, tirou os vendilhões daquele templo, né? Corrigiu de fato. Quem é que de fato corrigiu o sacerdote? Não foi Esdras. Quem de fato mostrou os erros, né, e corrigiu, e mostrou em si mesmo o que é ser verdadeiramente sacerdote, foi Jesus Cristo. Ele veio e mostrou isso. Quem é o grande profeta que foi lá e anunciou a nova destruição do próprio templo? O Senhor Jesus, se você ler o capítulo 24 de Mateus, o que ele está fazendo? Os apóstolos estão tentando fazê-lo se admirar pelas construções do templo, porque ele falou que estava abandonando aquilo, né? Não o templo em si, mas estava abandonando o sistema corrupto, né? O modo como os homens corromperam a aliança, corromperam o sistema divino de expiação. Ele disse: vamos agora para a cruz do Calvário, assim que vai ser. E falou, e é o seguinte: aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então ele profetiza e anuncia a destruição daquele templo, né? E de fato foi destruído 40 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, existiu a destruição por Roma agora, né? Liderada pelo general romano Tito, e até hoje aquele templo não foi reconstruído e nem será. E se for, não vai valer coisa nenhuma, porque na verdade o templo verdadeiro já foi reconstruído. E é isso que o próprio Jesus diz diante dos sacerdotes: destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E ele não estava falando de tijolo, não estava falando de construções físicas, estava falando dele mesmo, que seria morto, mas ressuscitaria em 3 dias. Ele é o nosso templo. Ele é o glorioso templo de Israel. Então, não só o segundo templo foi maior em glória do que o primeiro, porque Jesus nunca pisou no primeiro templo, mas pisou no segundo, como o próprio Jesus substitui o segundo templo, sendo ele agora o grande templo de Deus. E nós, seu povo, membros do seu corpo, somos templo também, né? Por isso que a igreja do Senhor é o templo do Espírito Santo. Irmãos, eu espero que essas informações, né, aqui tenham sido úteis a todos vocês para compreender um pouquinho mais o sentido histórico, teológico do cumprimento das promessas de Deus nos livros de Ageu, Esdras e Neemias. E espero reencontrá-los em aulas futuras, ok? Aproveitar nessa semana a promoção do plano ilimitado do Instituto Reformado, né? Entre lá no site institutoreformado.com.br e aproveite, porque vai durar bem pouco, tá bom? Vamos orar e encerrarmos esse momento de estudos.
Graças te damos, Senhor, por podermos ler e estudar a tua palavra. Capacita-nos a compreendê-la cada vez mais, a cumpri-la cada vez mais. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos. Deus abençoe e nos acompanhe, se puderem, às 18 horas. Fiquem todos